Bem, pessoal, nesse último vídeo de hoje nós vamos tratar da quarta prerrogativa do proprietário, do quarto elemento constitutivo da propriedade, citado pelo artigo 1228 do Código Civil, que é o direito de reaver a coisa, a chamada reivindicatio. Aqui nós estamos tratando especificamente da proteção judicial da propriedade. Nós vimos, e nas aulas anteriores falamos muito disso, que todo proprietário tem o direito de ter a coisa que lhe pertence consigo. É o chamado ius possidendi. Todo proprietário tem direito à posse da coisa. Assim, se determinado bem de propriedade de alguém estiver em poder de outrem, sem a aquiescência do dono, esse motivo já será suficiente para embasar uma ação reivindicatória, que é a ação adequada à proteção específica da propriedade. Então vejam, eu tenho um imóvel do qual eu sou dono. Eu desejo auferir algum dinheiro com a locação desse imóvel. Eu cedo temporariamente, por força de um contrato celebrado com um inquilino, o uso desse imóvel ao inquilino. Eu transfiro voluntariamente a posse para esse indivíduo. A posse exercida pelo locatário, portanto, ela é fundada numa causa jurídica, num contrato de locação. Enquanto esse contrato estiver em vigor, evidentemente que como dono eu não terei o direito de reivindicar a coisa, porque eu concordei em ceder o bem temporariamente a esse indivíduo em troca do pagamento dos aluguéis. Agora, se eu tenho um imóvel que me pertence e que, de repente, sofreu um esbulho praticado por terceiro, que agora exerce posse sobre a coisa sem a minha aquiescência, a minha revelia, evidentemente que eu terei, como proprietário, o direito de manejar uma ação judicial destinada à proteção da minha propriedade, a fim de reaver o bem que me foi injustamente retirado. Óbvio que se eu era proprietário e possuidor, eu teria os dois caminhos em minha disposição. Como vítima do esbulho, eu posso manejar uma ação possessória ou, se preferir, uma ação reivindicatória. A possessória estará fundada no ius possessionis, a posse autônoma, que eu também exercia sobre o bem. Já a ação reivindicatória será uma ação lastreada na propriedade, no ius possidendi. Eu vou demonstrar ao juiz que, como dono, eu tenho direito a ter a coisa sob meu poder, porque eu não concordei com a posse ou detenção atual do réu da ação, porque eu não aqueci ao exercício da posse por terceiro, e como dono eu tenho o direito de ter a coisa comigo. Ok? Então, a ação reivindicatória é um instrumento judicial adequado para o exercício do ius possidendi. É por meio da ação reivindicatória que o proprietário faz valer o seu ius possidendi contra terceiros que estejam em poder da coisa injustamente, sem causa jurídica, sem que o proprietário tenha aquecido. Bem, nós vamos então examinar a partir de agora rapidamente as
as principais características dessa ação, assim como fizemos com as ações possessórias. A ação reivindicatória é uma ação privativa do proprietário. Ela tem caráter dominial, ela é fundada no ius possidendi. Quem não for dono não tem direito de invocar ius possidendi e, por conseguinte, não tem direito a ajuizar uma ação reivindicatória. Quem exerce apenas posse sobre determinada coisa, se vier a perdê-la, só terá à sua disposição a ação fundada no ius possessionis, na qual deverá demonstrar ao juiz, para ter a proteção do ordenamento, que a sua posse é justa em relação àquele que figura como réu da demanda. Bem, dito isso, nós temos que identificar os 3 pressupostos de admissibilidade da ação reivindicatória, sem os quais a reivindicatória morrerá já no nascedouro, será julgada extinta sem resolução do mérito. Bem, quais são esses 3 pressupostos de admissibilidade? Titularidade do domínio, individuação da coisa e posse injusta do réu. Então, para que a ação reivindicatória possa ser conhecida pelo mérito e, com isso, o Poder Judiciário poder entregar ao dono privado injustamente da coisa a devida proteção, é necessário que a petição inicial demonstre o preenchimento desses 3 pressupostos de admissibilidade. Vamos examiná-los um a um. Primeiro pressuposto de admissibilidade. A inicial deve vir acompanhada de prova do domínio, de prova da propriedade. No caso de um bem imóvel, objeto de reivindicação, a prova se dá através da anexação da certidão da matrícula do imóvel. Então, a inicial deverá vir acompanhada da prova da propriedade imobiliária, da certidão expedida pelo respectivo cartório de registro de imóveis onde estiver registrado o bem, indicando que o autor da ação figura como dono da coisa naquele banco de dados. Em se tratando de uma reivindicatória que tenha por objeto bem imóvel, a inicial deve vir acompanhada de documentos que indiquem que a coisa foi adquirida pelo autor. Nota fiscal, contrato de aquisição, enfim, qualquer outro documento desse tipo. Segundo pressuposto de admissibilidade, individuação da coisa. O bem deve estar descrito com todos os detalhes possíveis na inicial. Uma descrição minuciosa da coisa. Para que com isso se evite, no caso de procedência da ação, que eventualmente seja restituída ao dono coisa que não lhe pertence, uma coisa parecida, porém não a coisa desejada. Então é preciso que a inicial especifique o bem descrevendo minuciosamente. E por fim, aquele requisito que talvez seja o principal de admissibilidade, a chamada posse injusta do réu. Aqui eu preciso fazer um comentário importante. Quando se fala em posse injusta do réu, não se está referindo à posse obtida com violência, clandestinidade ou precariedade, aquele conceito que nós já estudamos.
posse injusta para fins de reivindicatória é toda aquela que não estiver lastreada num direito real. É toda aquela que não estiver fundada numa causa jurídica. É a posse sem título. Né? Pouco importa, para fins de reivindicatória, que o réu tenha obtido a coisa sem emprego de violência, sem emprego de ato clandestino ou precário. Pouco importa, para fins de reivindicatória, que a posse do réu seja de boa fé, que ele desconheça o vício que impedia a aquisição. A posse será considerada injusta para fins de reivindicatória, tornando possível o prosseguimento da ação, se a posse do réu não estiver fundada numa causa jurídica, num título. Vamos exemplificar. Sujeito, tenho lá minha casa de Maresias, que foi alvo de esbulho perpetrado pelo Joãozinho. O Joãozinho, antes mesmo que eu soubesse da invasão, passado algum tempo em poder da coisa, ocupando o imóvel, resolve transmitir os direitos que adquiriu sobre a coisa a um terceiro, pescador, indivíduo simples lá do litoral norte. Pouca escolaridade, sim. O Joãozinho apresenta para esse pescador, para esse indivíduo simples lá do litoral norte, o imóvel, um documento falsificado indicando que o carnê do IPTU é emitido no seu nome, e com isso faz o pescador, uma pessoa simples, humilde, crer que está diante de uma situação legítima. Eles celebram lá um contrato, instrumento particular de cessão de direitos possessórios. E com isso, o pescador adquire a posse da coisa que na realidade é da minha propriedade. Né? Uma aquisição de boa fé. Vocês sabem que não cabe ação possessória contra terceiro que obtém a coisa de boa fé. Não cabe possessória, mas cabe reivindicatória. Nesse exemplo, o pescador adquiriu a coisa de boa fé e sem emprego de violência, clandestinidade ou precariedade. Ou seja, a posse dele não pode ser classificada como posse injusta, tampouco posse de má fé. Ainda assim, ele poderá ser réu numa ação reivindicatória, com grandes possibilidades de ser derrotado ao final e ter de restituir a coisa ao dono. Porque para a admissibilidade da ação reivindicatória, basta que a posse do réu da ação não tenha título ou causa jurídica. Se eu provo que a coisa é minha e que não aqueci com a posse exercida pelo réu, e o réu não consegue demonstrar que a sua posse está lastreada num título outorgado pelo dono, que é a única pessoa que pode ceder validamente a posse a alguém, isso é o suficiente para a caracterização da posse injusta para fins de ação reivindicatória. Tudo bem? Posse injusta para fins de reivindicatória é toda aquela que não tenha título que a justifique. E quando se fala em título que a justifique, em resumo, fala-se em aquiescência do dono.
toda vez que a posse do réu não tiver lastro num documento em que o dono a entregue temporariamente, será considerada injusta e a ação reivindicatória provavelmente será deferida e o dono recuperará a coisa do réu possuidor. Pessoal, por hoje ficaremos por aqui. Acho que já falamos bastante e na semana que vem a gente prossegue aí com o exame da ação reivindicatória, ok? Um abraço a todos aí.